Olá, está começando mais um episódio do Supercast, podcast dos supermercados. E hoje nós vamos tratar de um tema que ainda é muito subestimado por muita gente. Como o estágio pode transformar a operação nos supermercados? Se você ficar nesse episódio, você vai descobrir isso. E para conversar comigo, nós temos aqui hoje Anderson Salles, ele que é consultor comercial e de recrutamento e seleção da Doutor Estágio, ex-gestor de RH de supermercado, e Ingrid Keren, que é psicóloga organizacional e gestora de desenvolvimento humano da Rede Mais. Sejam muito bem-vindos ao Supercast, para esse bate-papo que com certeza vai ser muito interessante para quem está assistindo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ender. Obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho aqui o trabalho da Doutor Estágio. Né? Agradecer a Ingrid também pela participação aí junto a gente aí conseguir muitas vezes até trazer aí coisas que desmistificar, né? Existem muitos pensamentos equivocados sobre o estágio, então esse bate-papo vamos esclarecer exatamente esses pontos para quem está assistindo, né? Sim, eu agradeço demais o convite. Vai ser um prazer colaborar um pouco com esse momento. Pois é. E trazer estagiários para o ambiente do supermercado pode parecer muitas vezes desafiador à primeira vista. Mas há redes que apostam nessa ideia e hoje colhem frutos positivos. Anderson vai explicar melhor para a gente como é que funciona essa parceria da Doutor Estágio com os supermercados aqui no Rio Grande do Norte. E eu já queria perguntar, Anderson, como foi que começou essa parceria? O início aí, conta pra gente, esclarece como foi que a Doutor Estágio plantou a primeira semente e hoje está colhendo frutos maravilhosos. Doutor Estágio, nós somos uma empresa do Ceará, né? Nós somos uma empresa cearense, lá de Fortaleza. Atualmente a gente já atua no Ceará, aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, já estamos atuando até no estado de São Paulo, Olha só. Recentemente. Então já saímos aí até do Nordeste, né? Que a gente ainda estava somente aqui. Estamos há 3 anos aqui no RN. Ou seja, desde 2022. Isso, desde 2022, né? Entramos agora para o 3º ano aqui no RN. Hoje, graças a Deus, com uma amplitude bem significativa na área supermercadista. Tivemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta de estágio para o Miquelisson, né? Até então atual aí presidente da associação. O Miquelisson hoje também, como gestor da Rede Mais, ele comprou muito a ideia, né? Implantou dentro das suas lojas o programa de estágio, comprou de fato a ideia, compartilhou para toda a Rede Mais. Então a Rede Mais foi quem abraçou de fato no primeiro momento a nossa chegada aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí a partir daí outras redes a gente vem fazendo um trabalho aí também de ampliação do nosso programa de estágio. E você, antes de estar na Doutor Estágio, você esteve do outro lado do balcão, ou seja, você sabe bem das necessidades e das dificuldades do dia a dia. Você, inclusive, implementou um programa de estágio. Conta pra gente como foi vivenciar o outro lado da história. Isso, Ender. Sempre nas minhas prospecções, nas conversas com os novos clientes, até mesmo com os clientes, os nossos conveniados, né, eu sempre falo muito e trago muitas estratégias que deram muito certo, porque já atuei como psicólogo organizacional, né, como gestor de RH em supermercado por 10 anos, e foi justamente onde eu pude conhecer a Doutor Estágio. E tive a oportunidade de conhecer outros agentes integradores, mas que não fossem tão completos na questão operacional, assim, de casa muito para realmente a área supermercadista, né? E aí, quando eu conheci o programa da Doutor Estágio em 2023, finalzinho de 2023, de imediato eu já adotei e fiz a implantação do programa de estágio. Então, assim, enquanto gestor de RH, eu vi os benefícios que o programa de estágio ele trouxe para mim enquanto supermercadista. E hoje eu apresento, né, coloco na mesa as estratégias, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Então isso facilita até mesmo em aprimorar os resultados de cada uma das empresas que hoje são conveniadas da Doutor Estágio. Né? Eu tive 24 estagiários da Doutor Estágio enquanto gestor de RH nas 2 lojas que eu gerenciava. Que bacana. Então, Ingrid, conta pra gente, você como psicóloga organizacional, gestora de desenvolvimento do RH, como é que tem sido na prática essa experiência? Eu falo que a Doutor Estágios, ela cumpre o termo que é utilizado, que é agente de integrador. Porque, de fato, desde o primeiro momento, eles conseguem integrar esse estagiário e cumprir com as atividades ao qual
enquanto supermercado, a gente necessita. O estagiário, ele é inserido na nossa cultura, né? Ele conhece os nossos valores e a partir desse momento em que ele vai se desenvolvendo, ele também vai efetivando a sua oportunidade. A gente sempre olha de forma interna, ou seja, para esses estagiários antes de captar talentos externos. Então, tem uma vaga interna que se abre, vamos lá olhar para os estagiários que já estão inseridos, que já estão operando, seja na frente de loja, no hortifruti, que são 2 setores que amplamente a gente consegue mais captar esses talentos. E isso oportuniza um bom desenvolvimento para o setor como um todo. Que ótimo! Então quer dizer que o estágio acaba sendo a porta de entrada com a carreira, de repente, dentro do setor supermercadista, certo? Isso mesmo. E eu sou prova viva disso, tá? Eu ia perguntar isso agora, que você conheceu a doutora estágio, inclusive, antes, né? Isso, eu conheci a doutora estágio antes. E eu falo como prova viva, porque mesmo que não fiz a carreira na doutora estágios, mas o estágio em si foi a minha porta de entrada para estar no ramo do supermercado. Que bacana. Iniciei como estagiária e fui desenvolvendo nesse nicho até estar onde estou como gestora de desenvolvimento humano. Então, isso é uma prova viva onde a gente pode sim criar um plano de carreira para esses profissionais e independe da faixa etária. A partir dos 18 anos até em diante, a gente consegue captar talentos para essa atuação. Aproveitando que você falou sobre faixa etária, existe muito tabu sobre o estágio, sobre esse perfil de estágio. Muita gente acha que a faixa etária de estágio se resume a 18, né? Enfim. Tem que ser realmente um jovem ali, tem né? Que ser jovem, 18, existe muito essa ideia. Estudantes. E não é. Vocês estavam explicando pra gente sobre esse perfil que é muito mais amplo. Queria ouvir como é que a doutora estágio trabalha essa captação por esse perfil, como é que é feita essa busca, e depois ouvir Ingrid como na prática isso acontece no supermercado. Geralmente quais são os setores que mais abraçam, entende? Queria primeiro ouvir Anderson falando sobre como é que a doutora estágio faz essa busca, essa captação. Perfeito, Anderson. Só complementando até, pegando o gancho no que a Ingrid estava falando, né, de ter iniciado como estagiário, foi realmente a porta de entrada. Hoje nós temos diversos exemplos aí nas empresas parceiras de pessoas que começaram como estagiário da doutora estágio, que foram efetivadas. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma loja recente agora que eu fui visitar, fazer um acompanhamento, onde a colaboradora ela entrou como estagiária da doutora estágio, foi efetivada, né, para operadora de caixa, e ele já está no processo para fiscal de frente de loja no supermercado que ela atua. Então a gente tem aí diversos exemplos de pessoas que vêm construindo e já vêm no início aí de construção de carreira dentro do supermercado e que começaram como estagiária. De fato, a Ingrid utilizou o termo que a gente sempre utiliza muito, que é realmente ser uma porta de entrada, né, de a gente poder mostrar ali para que a gente realmente vê. A lei do estágio, ela já permite o estágio a partir dos 16 anos. Algumas empresas elas adotam o mínimo de 18 porque menor de idade existem algumas restrições. Tem a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, devido a algumas restrições, nem todas as empresas adotam já a partir dos 16 anos, mas a lei do estágio ela já permite esse estágio a partir dos 16. E não tem idade limite. Algumas empresas também têm aquela ideia de precisa ser um jovem de 18, 20, 25 anos, não pode passar disso. Não. Eu tenho diversos exemplos de estagiários da doutora estágio que estão aí atuando com 35, com 38, com 40 anos. Tem gestor de RH que diz, Anderson, eu não tenho preocupação com a idade, e sim com o comprometimento. Sim. Então, às vezes, aquela dona de casa lá que está esperando uma oportunidade, que quer um trabalho que possa conciliar com outras atividades dela, né, em casa, com filho, de repente algum curso, algo do tipo. Então, assim, não tem idade limite. O mínimo 16. E se você quiser contratar com 40, com 45, com 50, a gente sabe, né, enquanto gestor de RH, que o comprometimento ele pesa muito mais que a idade. Então, se você pegar algum exemplo aqui bem, você pegar um jovem de 18 anos que não tem comprometimento e uma pessoa com 40 anos e que seja comprometida com o estágio de fazer aquilo que precisa ser feito, obviamente que a segunda opção é mais interessante para nós enquanto empresa. Sim.
E complementando esses exemplos que o Anderson trouxe, a gente experiencia na prática. Então, atualmente, o nosso grupo, né, eu sou do Grupo Geraldo Paiva, nós temos 37 estagiários em lojas, nas 4 lojas. A grande maior parte fica na frente de loja, né, então atuando como operadores de caixa, embaladores, mas a faixa etária, ela é ampla. Então, eu tenho colaboradoras que são estagiárias que têm 18 anos e tenho de 40 anos, de 45 anos, então desde ainda estudantes do ensino médio, desde graduações e desde senhoras que são mulheres do lar, que cuidam da sua família um turno e querem ter esse complemento, a experiência, essa oportunidade. E é muito legal como é gratificante para elas, porque a gente escuta, né, enquanto recrutadores, e tipo, nossa, eu não me imaginei que eu pudesse. Sim. Eu achei que o estágio era só para pessoas mais jovens. Então, eles se sentem pertencentes na nossa área, né, de supermercado com essa oportunidade. Muito bom trazer essas informações, porque realmente desmistifica um perfil imaginário, né, sobre que tipo de pessoa, que tipo de faixa etária precisa ser um estagiário. Então, quando se traz esse esclarecimento, abre-se também as possibilidades para pessoas que estão nos assistindo e, de repente, enxergar a partir desta informação, novas possibilidades de contratação, né? Ampliar a visão sobre o estágio, como isso pode ser benéfico para o seu negócio. Agora vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores, e nós temos aqui o Sincovaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Norte, que além do seu papel institucional, atua diretamente na defesa do setor supermercadista e é responsável pela convenção coletiva de trabalho em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nosso parceiro, Sincovaga, que sempre está conosco aqui no Supercast. Temos também a Confiança Benefícios, especializada em seguros empresariais, gestão personalizada e acompanhamento contínuo, soluções que cuidam do seu negócio e de seus colaboradores. Muito obrigado a Confiança Benefício por estar conosco no Supercast. E a Doutora Estágio, que hoje nós temos aqui o Anderson Salles, e a Doutora Estágio é uma solução completa para empresas que desejam fortalecer suas equipes com jovens comprometidos, e não apenas jovens, mas muito além disso, sem burocracia e com apoio profissional. Com foco no setor supermercadista e farmacêutico, a empresa realiza triagem, acompanhamento e oferece qualificação exclusiva para as funções de loja. Mais de 500 empresas já foram atendidas com resultados reais em produtividade e retenção. Muito obrigado, doutor Estágio, por estar aqui conosco também no Supercast. O bate-papo está ótimo, vamos avançando. Eu queria ouvir, sabe o que, Anderson? Muita gente acha que o estagiário não dá conta, certo? Existe também esse preconceito na realidade, né? Mas uma série de benefícios e cuidados acontecem antes de ele ir para aquela empresa, que garantem o ganho nessa contratação desses estágios, né? Como qualificação, capacitação. Explica pra gente esse processo. Por que é benéfico ter o estagiário? Perfeito, Wender. De fato, nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de iniciarmos, né? E falando justamente desse preconceito, né? Essa terminologia estágio, ela ainda traz ali uma série de pensamentos engessados. Né? Muita gente, quando pensa em estágio, pensa muito na limitação. O estagiário ele é muito limitado, ele não pode fazer muita coisa. Então, essas restrições elas não vão me ajudar. Pelo contrário, elas podem atrapalhar a minha operação, porque eu vou colocar uma pessoa ali que não pode fazer muita coisa. Então, não vai servir muito, não. Pelo contrário, tá? Principalmente dentro da questão de supermercado, a única restrição com relação, por exemplo, aí à questão do estágio são atividades com periculosidade, insalubridades, atividade de carga e descarga e também atividades externas. Uhum. Então, uma operação de caixa, embalador de mercadorias, repositor de mercadorias, repositor de hortifruti, que hoje está muito bem consolidado na Rede Mais, como a Ingrid comentou, balconista de padaria, balconista de açougue, estoquista. Então, em todos esses setores, o teu estagiário ele pode atuar tranquilamente. Dentro da própria questão do contrato de estágio, do termo de compromisso de estágio, a gente tem o seguro de vida do estagiário, que é custeado pela doutor estágio, né? Já está incluído na taxa. Que a empresa já é uma preocupação a menos para o supermercadista também, né? Então, a gente tem todo esse cuidado e de criar um perfil também que a gente entenda que seja adequado para aquelas atividades, né? Que isso aí nós fazemos em conjunto com a empresa. Então, a empresa, quando ela solicita um estagiário da doutor estágio, ela traça um perfil e nos passa.
E a gente vai em busca daquele perfil, né, do perfil mais próximo possível daquilo que a empresa acredita que ela precisa, que ela necessita. E aí, a partir daí, a gente vai fazer o acompanhamento, porque também é um grande diferencial do Doutor Estágio, não abandonar. Implantou o programa, esqueci ali a loja da Rede Mais, agora eu vou buscar novos parceiros. Não, a gente está muito presente, né? Eu, particularmente, toda semana eu estou aí dentro de pelo menos 2, 3 lojas que são parceiros da Doutor Estágio. Acompanhando de pertinho o desenvolvimento. Para entender as dificuldades, criar uma nova estratégia, se tem algo que o gestor está com dúvida. Lá na Ingrid já fui aí algumas vezes e pretendo ir o quanto antes para a gente de repente traçar novas estratégias, ver aquilo que não está dando certo. E é muito bacana esses momentos. Por exemplo, há uns 2 meses atrás eu estive na loja do Michelson também da Rede Mais e nós fizemos lá um café com o DH. E aí, juntamente com a gestora DRH, a Luana, nós fizemos um momento somente com os nossos estagiários. Foram em torno de 25, 26 estagiários lá. E foi muito bacana a gente pegar relato dos próprios estagiários, falando sobre a experiência deles no curso, no aprendizado. Estagiários trazendo relatos, por exemplo, que eu desconhecia até então de... Anderson, o módulo que nós aprendemos de atendimento em Libras foi perfeito, porque em algum momento eu precisei saber um pouquinho de Libras para atender um cliente que tinha tal dificuldade lá. De fato, estar presente, entender as dificuldades, ver aquilo que está dando certo para levar como sugestão para outras empresas, para levar, né, esse resultado, ampliar esse resultado para as nossas empresas parceiras. E falando em ampliação, Ingrid, quando você chegou na Rede Mais, já existia o programa de estágio, mas ele passou exatamente por uma ampliação, ou seja, o atestado de que, de fato, o programa de estágio dá certo, existe uma demanda, uma necessidade. E aí, eu queria que você explicasse, essa ampliação foi diante de qual necessidade? Como foi esse processo de ampliação? De fato, ao chegar, eu observei que a eficácia do processo, né, de como a exerção desses estagiários na frente de loja estava sendo funcional e produtivo. Então, a gente percebeu que poderia aumentar. Vamos ampliar esse quadro de estagiários, vamos colocar uma quantidade maior para que consigamos ter um nível, né, de produtividade e eficácia no atendimento ao cliente, que é o nosso diferencial enquanto rede, ainda melhor. Olhando para essa eficiência da frente de loja, espelhamos para o setor de hortifruti. Foi quando a gente percebeu, deu muito certo na frente de loja, vamos aqui colocar no hortifruti também. E tem sido muito funcional, né? Como eu citei anteriormente, hoje a gente tem 37 estagiários, é uma quantidade significativa para um grupo, né? E a gente observa o quão tem sido proveitoso para a gente. E o que é que você mais valoriza nessa parceria com a Doutor Estágio? O que é que mais te chama a atenção? Justamente o que o Anderson pontuou, é a presença, né? Eles são muito presentes em loja, são presentes em qualquer dúvida, necessidade. Então, a gente tem o nosso próprio banco de talentos, a gente tem, né, o RH Gestor como base de recrutar, mas sempre que eles precisam, eles dão esse suporte também no recrutamento e seleção, na triagem. Então, se precisa de uma conversa, um feedback, eles vão também estar com a gente ali para conversar com os estagiários. Então, essa presença efetiva é um diferencial deles, parceria, né, com o desenvolvimento humano. E Anderson, vocês têm uma atuação muito forte no setor supermercadista. Conta pra gente como é essa abordagem da Doutor Estágio para oferecer esses serviços, benefícios. Graças a Deus pelo trabalho que a gente vem realizando com muita qualidade, a gente tem muita questão da indicação. Então, muitas vezes, o meu celular chega lá uma mensagem lá de um gestor de tal empresa que, olha, fulano tal lá... A melhor propaganda é a boca a boca, né? Então, assim, por isso que a gente preza muito por ter esse acompanhamento, né? Por não fechar a parceria. E aí, fechou, deixa lá de lado e vamos... Então, assim, a gente manter firme essa parceria é muito importante, porque é justamente esse trabalho de qualidade que a gente faz, né? Sem deixar brechas ali para problemas, de repente, jurídicos, trabalhistas. Então, a gente trabalha de maneira muito correta. Então, essa qualidade, ela faz com que as pessoas nos indiquem. Então, a gente começa muitas vezes com uma rede nova lá, como um supermercado. Daqui a pouco tem 2, 3 da mesma rede lá entrando em contato. Porque fulaninha lá falou que dava certo, então queria conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Aí eu vou lá. Ainda existe uma resistência justamente pela tecnologia estágio. Então, ainda é difícil eu chegar, né? Quando eu saio do passivo para você realmente ali fazer a prospecção, eu ir em busca, né? Tá mais ativo, muitas vezes eu não obtenho esse retorno. Então, os eventos muitas vezes facilitam, porque a gente já tem o nosso público lá e aí a gente tem a oportunidade de expor os benefícios do programa de estágio da Doutor Estágio, aí com essa amplitude, com esse alcance, facilita um pouco, mas
diariamente a prospecção ela também não é tão fácil de chegar a esse público. Eu imagino. Precisa conhecer o nosso trabalho. Imagina, são estratégias de estratégias, né? Eu ia lembrar exatamente isso. A Doutor Estágio sempre está bem presente nos eventos da Surne. São eventos que juntamos muitos associados, muitos possíveis associados, pessoas que são interessadas, que trabalham no setor, fornecedores. Isso acaba também sendo uma boa possibilidade para vocês chegarem a novas contratações, né? Sim, a gente sempre procura estar muito próximo, né? Como a gente é muito forte no varejo, então a gente sempre procura estar muito presente. Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente procura estar sempre presente nos eventos, mostrar realmente que a gente quer estar perto, que a gente está junto, mostrar de fato quais são os nossos diferenciais. Sim. E aí, com base nisso, a gente vem conseguindo essa ampliação, né? Com relação às empresas parceiras aqui no RN, com relação à quantidade de supermercados que a gente vem conseguindo aumentar de maneira significativa aí no último ano aqui no RN. E você vê que ainda tem muitas dúvidas dos supermercadistas em relação ao programa de estágio? Sim, eu vou voltar para outro ponto que eu já havia citado 2 vezes. A grande dúvida é se eu contratar um estagiário para o meu supermercado, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Né? Justamente vem aquela questão do preconceito com a limitação, com a insegurança, né? De não vai valer a pena. E aí justamente quando a empresa abre a porta e nos ouve, né? E nos ouve e testa, ela diz, realmente funciona. Aí quando funciona, amplia, né? E aí quando funciona, amplia. E compartilha com outros gestores, né? Ou seja, é um grande ciclo que, na realidade, acaba todo mundo ganhando, né? O setor ganha, a empresa ganha, o consumidor final ganha, né? Todo mundo ganha, porque vê que, de fato, é algo que funciona, é algo que dá resultados. Então, não tem coisa melhor do que... Isso, são diversos benefícios, né, Wender? Que a gente vai estar falando um pouquinho mais lá na frente. Então, como eu geralmente falo, se a empresa dá a oportunidade de nos ouvir, de a gente apresentar a proposta de estágio, 90% fecha na hora. Porque pela quantidade de benefícios, o quanto é vantajoso ter o programa de estágio hoje. Já aproveita e já fala desses benefícios, já que o nosso programa já está se encerrando, e aí você já deixa sua mensagem. Pronto, perfeito. Então a gente segurou até agora, que era para deixar aquele suspense. Isso mesmo. E aí o pessoal segurar até o final, né? Primeiro que a gente não pode deixar de falar num baixo custo operacional, né? O estágio, a lei do estágio, ela isenta a empresa de todo e qualquer encargo trabalhista. Então, você enquanto empresário, você enquanto gestor de RH, você não vai ter custo com o INSS, com o FGTS, com o 13º salário. Então, você está isento de encargos trabalhistas. Já traz uma redução extremamente significativa para a tua folha de pagamento, do teu setor pessoal, né? O segundo ponto é a qualificação. E aí vem o grande boom aí do programa de estágio, né? Porque você, enquanto empresa, você vai fazer o trabalho de acompanhamento diário, mas paralelo a isso, o teu estagiário vai estar fazendo um curso de auxiliar de comércio e varejo. Enquanto ele tiver como teu estagiário, ele vai estar realizando esse curso de auxiliar de comércio e varejo. E aí no curso ele vai ter a oportunidade de aprender todas as áreas operacionais do supermercado. Desde atendimento ao cliente, passando por operação de caixa, repositor, hortifruti, bem padaria, mesmo, confeitaria, né? Prevenção de perdas, atendimento em libras e por aí vai. Então, assim, é um curso muito completo, né? Que tem duração de 12 meses, é o mesmo tempo aí do estágio, né? Dentro da empresa. Então, enquanto for ter o estagiário, ele vai estar passando por essa qualificação, né, em desenvolvimento aí teórico, porque a ideia é justamente ele pegar aquilo que ele vê no curso e aplicar na prática dentro da empresa. Então tem esse benefício da qualificação da tua mão de obra também. E aí um terceiro ponto é o ganho de produtividade. Hoje eu sempre destaco que um CLT, por exemplo, ele trabalha geralmente 7 horas e 20. Hoje, por exemplo, o custo de 2 estagiários ainda é menor do que um CLT. E um estagiário, de repente, trabalhando numa escala de 6 dias, 6 por 1, por exemplo, ele vai atuar 5 horas por dia, chegando aí até 30 horas semanais, que a lei do estágio ela permite até 30 horas semanais. Se tu colocar 2 estagiários na tua loja, tu vai ter 10 horas trabalhadas por dia, ao invés de 7 horas e 20, ou seja, um ganho de 2 horas e 40 de mão de obra, onde você consegue flexibilizar, e aí vem a grande estratégia, você consegue flexibilizar essas horas de trabalho para os horários de maior pico dentro do teu supermercado. E não tem aquele engessamento. Então você consegue distribuir essas horas de trabalho de acordo com o fluxo de clientes, de demanda, de atendimento que você necessita. Então geralmente eu falo que tem esses 3 pilares. Baixo custo, qualificação da tua mão de obra e ainda tem esse ganho em produtividade. São as grandes 3 principais vantagens do programa de estágio da Doutor Estágio. Dentre outros que aí
Nas captações E a gente aí a gente compartilha. não vai falar mais, porque aí você vai ter que entrar em contato com a doutora Estágio, que é para você ter um tete-a-tete. Anderson vai contar com rigor de detalhes. E aí ele já falou que é 90% de chance de fechar. Então, ó, aproveita. Perfeito, isso mesmo. Ingrid, se você pudesse dar um conselho para outros RHs que ainda têm receio de contratar estagiários, o que é que você diria? Vale a pena escutar a proposta, entender como funciona a dinâmica. Os 3 pilares que ele falou são eficazes, são reais. A gente consegue olhar para isso em números, né? Não só na teoria, mas na prática, em números, a gente consegue ver isso acontecendo. Então, escutem, entrem em contato com a doutora Estágios, abram as portas para ter essa experiência. É isso. Então, Anderson e Ingrid, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que o bate-papo foi curto. Gente, é uma temática que a gente tem que gravar um outro episódio, porque passou voando, né? Essa conversa ela foi direto ao ponto e mostrou como o estágio, quando ele é bem conduzido, é uma solução estratégica que pode sim oxigenar o setor supermercadista e trazer soluções, ainda mais diante desse cenário onde está cada vez mais difícil encontrar profissionais, né? Enfim, não só no setor dos supermercados, mas é uma realidade também do setor supermercadista. E de repente o estágio é uma excelente solução para você oxigenar aí o seu negócio. Então, muito obrigado a vocês dois. Eu que agradeço. Nós que agradecemos aí o convite de poder compartilhar um pouquinho, né, e conseguir ter um alcance maior aí sobre o trabalho da doutora Estágio. Agradecer a Ingrid mais uma vez aí. Obrigada. Pela Igualmente. presença. Obrigado, gente. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe este episódio com quem está pensando em inovar na gestão de pessoas do supermercado, porque às vezes a chave está em dar a oportunidade para quem está começando e aí você vai colher grandes resultados. Então você já sabe, nós nos encontramos no próximo episódio do Supercast.